Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Meu nome é Mike e este é a Oficina Nave. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu vou falar hoje sobre sistema respiratório, beleza? Pessoal, o sistema respiratório ele é dividido em duas partes. Primeira, as vias aéreas, onde ocorre a transferência do ar de fora até os pulmões, e temos o pulmão, né? O pulmão ele é onde realizam-se as trocas gasosas de fato. A gente vai trocar o oxigênio a gente vai trocar o gás carbônico que está dentro do nosso corpo pelo oxigênio que estava fora e que agora entrou pelas vias aéreas, certo? Então, temos essas duas divisões. Dentro das vias aéreas, vamos ter várias partes que têm suas funções e outras não, que são só condutores desse ar. A primeira parte das vias aéreas são as narinas. Quem são as narinas? São essas duas cavidades que temos no nariz, por isso são chamadas de narinas, tá ok? As narinas elas têm a função dessa, de ser uma abertura ou de uma porta para a entrada do ar. Atrás das narinas, a gente tem a segunda parte, né, das vias aéreas, que são as cavidades nasais. A cavidade nasal é uma cavidade, assim como diz o nome dela, né? E essa cavidade ela tem três funçõezinhas básicas. Primeira função é umidificar esse ar. Então eu vou estar umidificando esse ar para que não entre seco, porque se ele entrar seco ele vai estar trazendo problema para as vias aéreas. 2 é purificar, de certa forma é fazer uma filtragem desse ar, porque ele vem com muita sujeira, poeira, né? Alguns ácaros, então eu vou ter vários pelinhos dentro dessa cavidade que vão fazer essa limpeza, certo? E na cavidade nasal também vou ter a função de aquecer esse ar, porque se ele entrar seco, sujo e frio, gelado, eu vou causar diversos problemas nesse sistema respiratório e também no ser humano em si, tá certo? Então tem essas três funçõezinhas. Depois da cavidade nasal, eu vou ter a faringe. A faringe ela é uma cavidade que é compartilhada tanto pelo sistema respiratório, que é isso que eu estou falando, quanto o sistema digestório. A faringe ela é uma cavidade que serve tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Então é possível fazer o quê? Respirar pela boca, porque a boca faz parte do sistema digestório. Então quando a gente está com falta de ar, a gente faz o quê? A gente começa a respirar pela boca. E quem realiza essa função, quem permite essa função, essa ação na verdade, é a faringe, ok? Depois da faringe vem a laringe. A laringe ela é formada por cartilagem, certo? E essa parte de cartilagem ela forma isso aqui que a gente chama de gogó, que também é chamado de pulmão de Adão, mas na verdade é a proeminência laríngea, que ela está aqui mesmo só para dar uma proteção maior, certo? E na laringe a gente encontra duas coisinhas. Primeiro, a epiglote, que é epiglote, ela tem a função de válvula, né? De válvula, ou vulgarmente aí eu posso chamar de porteira. Ela impede a entrada de comida. Lembra que tem a faringe lá em cima, que ela também recebe a comida no sistema digestório? Então ela impede essa entrada de comida nos pulmões. Então ela está sempre fechada quando estamos comendo. Mas quando estamos respirando, ela está aberta, porque vai fazer com que o ar entre no pulmão. Então essa é a primeira coisa que a gente encontra ali na laringe. A segunda coisa são as cordas vocais, ou também conhecida como pregas vocais. São dois músculos, duas cordinhas que estão nessa cavidade, certo? Da laringe. E aí quando o ar é liberado para fora, quando o ar é solto dos pulmões e sai para fora, ela produz um som, igual um violão. Quando eu tenho um violão lá e eu toco ela vai produzir um som. As cordas vocais são iguais. Eu vou mandar um ar para fora e ela vai fazer com que essas cordas vocais vibrem, produzindo sons. E o controle desse músculo é que produz a nossa voz, né? A voz e as palavras, né? O controle disso, junto com a língua, com a boca, vai produzir as palavras, certo? Depois da laringe, vem a traqueia. A traqueia ela é um tubo que em volta dela, né, em volta de toda essa traqueia, desse tubo, está anéisinhos de cartilagem. Esses anéis, eles acabam dando essa sustentação a este tubo muscular, certo? Chamado de traqueia. A traqueia, já lá perto do pulmão, ela se ramifica.
Essa ramificação é uma bifurcação, na verdade, né? Então ela se torna duas. Essa bifurcação da traqueia é chamada de brônquios, certo? Então eu vou ter os brônquios, que eu vou ter o brônquio esquerdo, que ele vai para o pulmão esquerdo, e eu vou ter o brônquio direito, que ele vai para o pulmão direito, antes ainda de entrar no pulmão, certo? Então isso são as vias aéreas, certo? Depois das vias aéreas eu vou ter o pulmão, o órgão pulmão. Esse órgão ele vai ser composto pelos bronquíolos, né? Bronquíolos, que nada mais é do que uma ramificação dos brônquios, né? Lembra dos dois brônquios? Então eles se ramificam ainda mais. O brônquio direito ele vai se ramificar em vários microtúbulos, bem fininhos, o esquerdo também. Então cada pulmão é igual, obviamente, os dois são iguais com alguma diferença que eu vou explicar mais tarde. Então essa ramificação dos brônquios, que se tornam bronquíolos, eles criam como se fossem raízes dentro do pulmão, né? E que vai conduzir o ar até o final desse bronquíolo. No final desse bronquíolo a gente encontra os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares, eles são como sacos, né? Microsacos, microbolsas, né? Que nele é que vai ocorrer a chamada hematose pulmonar. A hematose pulmonar é a própria troca gasosa. Então eu vou estar jogando dentro, através da corrente sanguínea, eu vou estar jogando o gás carbônico, né, o gás que sobrou ali da respiração celular, dentro desses saquinhos, que são os alvéolos pulmonares, e eles vão ser mandados para fora. Ao mesmo tempo, o ar, o oxigênio que entrou pelas vias aéreas, e foram parar também lá nesse alvéolo pulmonar, vai ser mandado para a corrente sanguínea. E aí vai ficar fazendo essa troca, né? Porque o ar, o oxigênio é necessário para fazer a respiração celular, para produzir energia e outras coisas, certo? Que a partir disso é que vai ser feita a troca gasosa, ou também conhecida como hematose pulmonar, certo? A gente vai ouvir lá na frente também hematose celular, mas nesse momento é hematose pulmonar porque ela ocorre dentro do pulmão, tá ok? O pulmão, esse órgão, né, como já falei para vocês, ele fica protegido pela caixa torácica, né? Pela essa caixa torácica. Nessa caixa torácica a gente tem ossos e músculos. E um músculo é essencial para o processo de respiração. É o músculo chamado músculo do diafragma, ou músculo diafragma. Esse músculo, esse processo de contração e relaxamento, faz com que o pulmão se encha e se esvazie de ar, respectivamente. Então, quando ele se contrai, o pulmão se enche de ar, né? É a inspiração. E quando ele relaxa, né? Quando ele está contraído, ele vai relaxar. Quando ele relaxa, vai acontecer a expiração, ou seja, o ar vai sair do pulmão, certo? Então esse processo é chamado de respiração, tá ok? Esse foi um resumo rápido, básico, sobre o sistema respiratório. Se você gostou e se te ajudou, já desce o like e compartilha com seus amigos de sala, beleza? Eu fico por aqui e eu agradeço. Sejam felizes e até mais. Tchau!